Já parou para pensar que talvez a realidade não seja bem real? E se na verdade o nosso universo for uma simulação super complexa, que o tempo todo se autocorrige para não dar nenhum bug, nenhum paradoxo? Pois é essa a teoria maluca que a gente vai explorar hoje. Parece coisa de filme de ficção científica, eu sei. Mas e se essa ideia for a chave para resolver alguns dos maiores mistérios da física? Tudo de uma vez só. Vamos começar justamente por eles. Primeiro tem aquela coisa esquisita da mecânica quântica, né? Porque uma partícula parece que está em vários lugares ao mesmo tempo, mas aí, quando a gente olha, ela decide ficar em um só. E depois tem o grande mistério do cosmos. Pensa só, as nossas melhores teorias só conseguem explicar 5% de tudo que existe. E os outros 95%? A gente chama de matéria escura, energia escura, mas a verdade é que não fazemos ideia do que seja. E se esses não forem dois problemas separados? E se forem, na verdade, duas pistas que apontam para a mesma resposta? Uma resposta que mostra que o universo funciona de um jeito que a gente mal começou a arranhar a superfície. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses dois mistérios. De um lado, o mundo minúsculo, o subatômico, que parece quebrar todas as regras da lógica. E do outro, a imensidão do universo, que é quase toda invisível para a gente. Vamos parar um pouco para pensar nesse número. 95%. Tudo, absolutamente tudo que a gente enxerga, estrelas, planetas, galáxias inteiras, é só 5% do que existe. O resto tá lá, exercendo uma gravidade absurda, mas a gente não vê, não sabe o que é um buraco gigantesco no nosso entendimento. Ok, então qual é a solução proposta para tudo isso? A teoria que promete conectar os pontos começa justamente aqui, com uma forma totalmente nova de encarar o que é a tal da superposição quântica. Essa é a hipótese SGLC. A ideia principal é a seguinte: quando dizem que uma partícula está em superposição, não é que ela está em vários lugares de uma vez, não. É que o universo está, naquele exato momento, rodando várias simulações diferentes de onde aquela partícula poderia estar. E aqui está a grande virada. A física tradicional diz que quando a gente observa, o resultado é aleatório, uma questão de sorte. Já a SGLZ diz que não, o resultado já estava decidido o tempo todo. A nossa observação não cria a realidade, ela só congela e revela a única simulação que fazia sentido lógico com o futuro, onde essa observação ia acontecer. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que o universo sabe qual simulação tem que escolher? Se uma coisa que vai acontecer no futuro determina o que está acontecendo agora, como essa informação viaja? A resposta é algo que bagunça completamente a nossa ideia de passado, presente e futuro. E aí que entra em cena o MOSSE. É a sigla para Modelo de Otimização de Consistência Estrutural. Para ficar mais fácil, imagine que o MOSSE é o sistema operacional do universo. E a regra número 1 desse sistema é bem simples. A realidade não pode ter paradoxos. Tudo tem que fazer sentido, do começo ao fim. E para garantir que tudo faça sentido, sem nenhuma contradição, a informação precisa correr nos dois sentidos do tempo. É exatamente isso. Uma observação lá no futuro tem que ser capaz de afetar o que uma partícula fez lá no passado. Esse conceito, que é de explodir a cabeça, tem nome: retrocausalidade. Funciona mais ou menos assim, ó. Uma observação lá no futuro manda um sinal de consistência de volta para o passado. E por onde esse sinal viaja, a teoria sugere que é por algo que a gente já conhece, o campo de Higgs. Ele funcionaria como uma espécie de cabo de dados universal, avisando o passado qual é o único estado que vai ser consistente com o futuro que já aconteceu. Certo. Agora vamos pegar essa mesma ideia de consistência, essa lógica do MOSSE, e levar ela para uma escala gigantesca, a escala do cosmos. Porque talvez seja aí que a gente encontre a resposta para o mistério da matéria escura. E a proposta aqui é revolucionária. E se a matéria escura não for uma partícula estranha que a gente nunca achou? E se for só um efeito do algoritmo MOSSE? Pense assim, é como se o sistema olhasse para uma galáxia e dissesse: para essa galáxia girar desse jeito sem voar pelos ares, a conta da gravidade não fecha, precisa de mais. E aí, para manter a consistência, o sistema puxa a gravidade que falta de outra dimensão. Então a gente começa a ver o quadro geral. O ponto principal é que essa hipótese SGLC, com o MOSSE no comando, parece unificar tudo. O problema da medição quântica, o emaranhamento, a matéria escura, tudo isso deixa de ser um mistério isolado. Eles passam a ser só manifestações diferentes da mesma regra básica. O universo está sempre, o tempo todo, buscando a consistência lógica. Mas espera aí. Se o MOSSE é o sistema operacional, qual é o computador onde ele está rodando? Bom,
A teoria diz que a nossa realidade com as 4 dimensões que a gente conhece é só a pontinha do iceberg. É só a sombra de uma estrutura muito, mas muito maior. Se preparem, porque agora o negócio fica sério. De acordo com essa teoria, a realidade de verdade não tem 4, mas sim 24 dimensões. Isso mesmo, 24. 8 de espaço, para permitir todas as geometrias malucas, 8 de tempo, para essa viagem da informação para o passado poder acontecer, e 8 dimensões de luz, que seriam responsáveis pelo fluxo de informação e, quem sabe, até pela própria consciência. O que a gente percebe como nosso universo, com altura, largura, profundidade e tempo, seria só uma projeção, sabe? Uma sombra dessa estrutura gigante. A verdadeira sala de máquinas do universo, onde o MOSS roda todos os cálculos para manter tudo consistente, teria 24 dimensões. Ok, uma máquina tão incrivelmente complexa assim deve ter algum propósito, certo? Se o universo é mesmo essa simulação que se autocorrige, para quê? Qual é o objetivo final disso tudo? Por que ela existe? Bom, a resposta que a teoria dá tem 2 partes. A primeira é se autopreservar. O MOSS garante que a simulação nunca chegue num paradoxo que cause um crash no sistema. E a segunda parte é adquirir dados. O objetivo do universo é ficar cada vez mais complexo, gerando e guardando o máximo de informação possível, desde que essa informação seja consistente. Então, vamos juntar as peças. A teoria basicamente diz que a gente vive na única simulação entre várias que poderiam existir, que faz sentido lógico com o seu próprio futuro. Essa lógica toda é garantida por um algoritmo, o MOSS, que roda num supercomputador de 24 dimensões. Ele usa o campo de Higgs para mandar informações para o passado e cria matéria escura quando precisa de um ajuste para manter o universo estável. E o propósito disso tudo? Evoluir e juntar dados. Só para a gente ter uma ideia da dimensão disso. O nosso modelo padrão da física, que é um sucesso, só consegue explicar aqueles 5% do universo que a gente vê. Já essa hipótese SGLC, nossa, ela é muito mais ambiciosa. É uma tentativa de ser uma teoria de tudo, de encontrar a lógica que conecta o mundo quântico com o cosmos, a matéria com a informação. Isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Se toda vez que algo é observado, uma simulação é congelada e mais um dado de consistência é salvo no HD cósmico, então cada momento de consciência é, de certa forma, um ato de criação. A pergunta final, então, não é só o que é o universo, mas sim qual é a nossa participação nessa computação infinita.